Amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos? Glória a Deus. Ontem nós estivemos lá no café de pastores, com o apóstolo Sandro, e é maravilhoso nós estarmos juntos, ouvindo a palavra do Senhor e compartilhando, né, daquilo que o Senhor tem para nós, as revelações, as promessas, e por isso eu quero compartilhar um pouco, né, não vou trazer a mesma palavra daquilo que foi falado, né, porque também é impossível, eu nem consigo, né, mas quem pode estar lá ou assistir pela internet, né, é muito importante a gente estar buscando e compreendendo a palavra do Senhor. A palavra que o apóstolo Sandro trouxe foi a respeito de celeiros abertos. Gênesis capítulo 41, verso 53. Ele entende de Deus que esse ano é um ano que nós vamos precisar administrar os celeiros daquilo que nós temos recebido, né, daquilo que Deus tem para nós, para compartilharmos, né? Amém? Então, Gênesis capítulo 41, verso 53, diz assim: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aqui a palavra profética de Deus, né? A revelação que Deus trouxe a Faraó, mas através dos sonhos, né? Através dos sonhos das vacas magras. Até hoje nós usamos a expressão de vacas magras e vacas gordas, né? Que você entende um período de abundância e um período de falta, né? De fome, de situações onde há bastante angústia, né? Então, quando a gente começa a observar, então quero pontuar algumas coisas sobre o que significa ter os celeiros abertos. Celeiros abertos significa que nós vamos estar administrando aquilo que Deus deu a nós e compartilhando com outras pessoas que têm necessidade, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender sobre a riqueza, né? Sobre a posição de a administração, aquilo que nós vemos da vida de José. Então, José ele tem exemplo muito grande, né, na Bíblia, como vários ensinos, né? Por exemplo, de fidelidade, de promessa de Deus. José não chegou ali por um acaso. Ele sabia, ele tinha recebido promessas de que ele teria destaque. O pai dele deu uma túnica de diversas cores, né? O pai dele também era profeta, mesmo não entendendo, o pai de José já mostrava que José teria um destaque em relação aos seus irmãos. E esse destaque, né, Deus criou a primogenitura, né? A primogenitura é o destaque de um filho sobre a família, mas ela tem uma responsabilidade. O primogênito ele tinha a responsabilidade de administrar toda a herança do pai, né? Ele tinha uma porção dobrada, mas ele tinha a responsabilidade de administrar e cuidar de todos, né? De todas as pessoas, toda a família,
toda a tribo, né, acabava vivendo. Então, dentro desse princípio, tem algumas coisas que Deus estabeleceu e colocou, por exemplo, a questão dos filhos, né? Quando nós vemos o que aconteceu depois no Egito, os 70 pessoas, né, todas 70 pessoas da família de Jacó desceram ao Egito. Mas quando passou só 400 anos, eles eram milhões. Por quê? Porque o povo de Deus não tem medo de ter filhos. Por quê? Porque crê que Deus é que dá a provisão e abre as portas para toda a necessidade. Então, nós vemos que o medo de ter filhos e não ter provisão suficiente, ou ter uma quantidade pequena de filhos, sempre está relacionado ao quê? Não sei se vai dar para pagar as contas, né? Não sei se vai ter recurso suficiente. Então, nós vemos isso, e é uma situação interessante, quando a gente vê o comportamento humano, conforme as nações vão enriquecendo, o que acontece, elas começam a ter menos filhos. Elas teriam mais condições de ter filhos, mas escolhem não ter filhos porque é custoso. Você fala, mas tem o recurso, né? Tem o recurso e não quer ter filhos. Né? Então, são várias coisas que vai mudando na mente, e aí você vê povos que têm poucos, a natalidade é maior. Né? Por quê? Porque sempre vai dividir o pão. Não tem a preocupação de que vai ter. A questão sempre vai ser, o que eu tiver eu vou dividir. Né? Então, e a fartura, né? Quando nós confiamos em Deus. Claro que nós vemos locais onde não há o temor de Deus, há sempre miséria, né? Não só para as crianças. Então, a gente vê muitas coisas que... tem várias crianças passando fome, mas não é só as crianças. Né? Você vê a sociedade inteira está passando fome. Né? Então, aí é uma situação diferente. É diferente de um lugar onde os adultos eles estão com alimento supridos e não querem ter filhos, não querem passar para a próxima geração, não querem dividir. Né? Então, uma das coisas que, do exemplo de vida, nós vemos José ele tendo a fidelidade, né, a obediência em diversas situações que ele passou, mas ele manteve a sua sinceridade e buscando a verdade e confiando em Deus. Então, a importância de nós recebermos as promessas de Deus e nós falarmos para os nossos filhos as promessas que nós recebemos. A importância de você compartilhar. Então, a palavra de Deus, ela chegou até nós pela importância de compartilhar, né? Deus deixou registrado. Então, nós vemos aqui toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? de Davi, de todos a descendência até chegar a Jesus. Para quê? Para que nós entendamos todas as dificuldades que as pessoas passaram. Né? Não significa que ninguém passou por dificuldade, mas mostra que há dificuldade, mas há a provisão de Deus e a palavra de Deus, né, se cumprindo. Então, Deus ele mostra para nós o que há de acontecer, né, o futuro. E por isso nós precisamos confiar em Deus e entender tantas coisas que são importantes e aquilo que Deus faz. Então, José, na hora que ele chegou a essa posição de governador do Egito, ele já estava uma pessoa madura, que já sabia passar por privações. Ele tinha sido preso, ele tinha sido caluniado, ele tinha sido perseguido, ele manteve a sinceridade dele e continuou trabalhando fielmente. Ele foi um trabalhador exemplar, mesmo tendo sido vendido como escravo. Ele não era escravo, mas foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas ele trabalhou fielmente
na casa de Potifar. Depois ele foi preso, mas ele trabalhou na prisão, né, por vontade própria, e passou a administrar o cárcere, né? Então, a dedicação ao trabalho, a fidelidade, não deixou a vida dele, ainda que as dificuldades aconteceram. Amém? Então, isso é um exemplo, né, para nós. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir pessoas reclamando da chefia ou da empresa. Vocês já ouviram alguém reclamando da empresa que trabalha? Já ouviu falar alguma coisa assim? Meu chefe... Já ouviu alguma coisa assim? Às vezes quando a gente está conversando, está bebendo água, a gente ouve alguma coisa. Mas no meu trabalho é demais. Né? Então, às vezes a gente ouve alguma coisa assim e fala assim, não, mas lá é insuportável. Alguém já ouviu falar que é insuportável? Né? José, será que foi insuportável para José ter sido vendido, escravo com os irmãos e trabalhar? Mas ele ele fez um trabalho exemplar, né? A gente fica pensando assim, então não foi insuportável, né? Então o José não sofria nada, né? Então José era tranquilo, né? E nada abalava José. Será que era assim? Ou ele era um homem que perseverou apesar das dificuldades? Quando a gente vê o que ele fez com os irmãos, que ele testou, né, se o coração dos irmãos tinha mudado ou não, né? Quando ele encontrou os irmãos, ele não se revelou na hora, que os irmãos foram até o Egito comprar, né, o mantimento. Ele quis saber se, com Benjamim, que era o menor, se ele estava sendo cuidado, estava sendo protegido, e se os irmãos tinham mudado e não tinham feito com Benjamim aquilo que tinha feito com José. Né? Então, uma pessoa madura, começou a experimentar ali. Então, a gente vê, quando ele chorou amargamente, no encontro com os irmãos, vemos o quê? Que ele perdoou, que ele soube cuidar. Né? E a administração de grande riqueza, ela requer maturidade. Né? Então, precisa ter muita maturidade para você ser rico. Né? Por isso que precisa a gente ser ensinado antes, né? Assim como José foi ensinado pelo seu pai, ele analisava, ele cuidava, né? Os irmãos trabalhavam ali cuidando do gado, e José trabalhava com o pai, administrando, fazendo as contas, vendo como é que estava a situação, como é que estavam os gados. Ele cuidava dos números, cuidava da administração. E o pai dele sempre falava para ele ficar de olho para saber como é que estava sendo administrado. Então, ele aprendeu. Então, ele soube, através de todos os ensinamentos, para poder administrar. Então, e isso é muito interessante. Eu vi um relato de um bilionário, que ele dizia assim: quando eu ganhei o meu primeiro bilhão, né, é difícil para a gente imaginar o que é ganhar 1 bilhão, né? Mas quando ganhou o primeiro bilhão de dólares, eu surtei. Eu saí comprando iates, lanchas de corrida, caças para poder pilotar, comecei a gastar o dinheiro, tal. Aí eu ganhei o meu segundo bilhão de dólares. Aí o que eu fiz? Eu parei com tudo e voltei a trabalhar. Vi que aquilo que eu estava fazendo ia acabar com a minha vida, e eu voltei a trabalhar da maneira como eu trabalhava antes. Eu sei que muitos estão pensando assim: peraí, então eu vou ganhar meu primeiro bilhão? Parece uma boa estratégia. Vou ganhar o meu primeiro bilhão, gastar, e depois, quando chega meu segundo bilhão, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Né? Isso é só não é o caminho que nós devemos seguir. Por quê? Porque nós não vamos esperar ganhar 1 bilhão, certo? Nós vemos o caminho que nós devemos seguir, é de trabalho, é de dedicação, de fidelidade,
de perseverança, né? A perseverança ela é muito proveitosa, né? Quando nós sabemos suportar o calor, né? As dificuldades, né? E podemos perceber o quanto Deus é por nós. Amém? Então, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Estão entendendo? O que José, ele teve que enfrentar, né? Ele teve que enfrentar situações onde, para esse crescimento, ele precisou aprender a não tocar naquilo que não era dele, né? Ele tinha responsabilidade para poder trabalhar, ser o fiel ali na casa de Potifar e saber os limites daquilo que ele tinha que fazer, né? Ele não podia, era claro ali que ele não podia tocar na mulher de Potifar, né? Mas a mulher não estava muito convencida disso, né? Ela queria José, né? Queria se deitar com José. E José teve que fugir e aí foi para a prisão por conta disso. Mas a importância, né, de a gente obedecer os mandamentos, né, ouvir e obedecer, compreender aquilo que Deus fala, quais são as promessas, o que você precisa fazer e ser obediente, né, de uma maneira disciplinada, né? Não é só ser obediente de uma forma passiva, né? Por exemplo, Deus te mandou uma promessa, então eu não preciso fazer nada para que essa promessa se cumpra na minha vida, né? Você tem responsabilidade para continuar trabalhando, né? Ele não foi para a prisão sem dizer que ele era inocente. Ele continuou dizendo que ele era inocente, buscando a defesa, buscando mostrar a situação, aquilo que aconteceu, né? Então ele não esmoreceu, ele não caiu em depressão, apesar de todas as situações que seriam favoráveis a ele ficar deprimido, a ele ficar lamentando a miséria, lamentando a injustiça, ou culpando a Deus das coisas que aconteceram, coisas que foram feitas pelos homens, né? Por causa de inveja, por causa de acusação, por causa de você não ceder às circunstâncias, né? Então, a gente precisa perceber como as coisas estão acontecendo, estar atento para poder nós administrarmos também na escassez, né? Nós precisamos aprender a administrar na fartura, né? Com esse exemplo de José, a gente vê a importância de saber administrar na fartura e saber administrar na escassez, né? Então, administrar na fartura, né, a gente pensa assim, não, tem que saber comprar as coisas, escolher as coisas melhores, né? Mas, aqui, administrar na fartura foi o quê? Guardar. Né? O que José deu o plano para Faraó? Olha, nos 7 anos de fartura, guarde 20% de tudo o que receber. Foi, né, então, de todas as colheitas, o que a orientação de José para o Faraó? Vai e colha 20% de tudo que for arrecadado, né, ou seja, um imposto, e coloque isso nos celeiros. Por quê? Porque vai ser necessário utilizar depois. Então, está chegando o tempo de administrarmos celeiros. Aí muitas pessoas estão pensando assim, mas o meu celeiro não está cheio, né? Gostaria de que o meu celeiro estivesse cheio, né? Aqui chegou o momento em que José, ele abriu os celeiros, né? Então,
o que nós percebemos? Que há muita dificuldade em as pessoas, pela nossa sociedade, dividir e entender a importância das riquezas. As riquezas são necessárias para administrar, para que não haja falta, para que haja momentos onde o povo possa ter provisão. O que aconteceu com José, né, e Jacó? Jacó, ele administrou toda a fazenda. Quando veio a fome, ele tinha o quê? Dinheiro guardado para mandar para os seus filhos para comprarem comida. Então, Jacó tinha dinheiro guardado. Amém? Né? Então, isso a gente percebe o quê? Que como o José trabalhava na administração, ele sabia que precisava guardar no momento de fartura. Né? Então, José sabia disso. Porque tinha aprendido. Né? Então, nós precisamos o quê? Ensinar isso. Ensinar aos nossos filhos a importância dos recursos, a importância de compartilhar. E nós vemos a dificuldade que é hoje trabalhar para você acumular, para você ter recursos, para você poder administrar aquilo que é necessário. Né? Então, de maneira... aqui José, ele foi para uma posição de destaque, onde ele tinha que administrar. Então, ele passou a ser fiel nessa administração, mas quando ele teve o encontro com os irmãos, ele percebeu o quê? Que ele tinha que fazer outra coisa. Ele passou a administrar com a misericórdia. Né? Então, ele passou a fazer aquelas situações onde ele começou a provar o coração dos irmãos, né? Porque ele pretendia perdoar, ele pretendia reconciliar, mas ele queria saber como é que estava o coração deles. Né? E ele percebeu, né? E depois ele chorou ali, perdoou os irmãos e disse para a família toda vir que ele bancaria com os recursos que ele tinha como governador do Egito, ele dividiria a riqueza dele. Né? Por quê? Porque é o entendimento da primogenitura, o entendimento de que ele tinha os recursos para poder sustentar a toda a sua família, seu pai, para que não haja eles morressem de fome. Né? Porque quando os filhos de Jacó foram ao Egito comprar, já tinha passado o 2º ano de fome. Né? Então, na hora que ele passou a situação de fome, e passou a se repetir, né? Aí José disse, olha, só passou 2 anos de fome, ainda falta 5 anos. Né? A gente percebe o quanto é difícil você guardar dinheiro e quanto pouco tempo aquele dinheiro supre uma necessidade. Então, às vezes, você fala assim, não, eu vou juntar dinheiro para comprar uma casa. Mas 1 ano só que você ficar desempregado, aquele dinheiro todo daquela casa, ele vai embora. Por quê? Porque para você juntar um recurso e ele suprir um período inteiro, é muito difícil. Né? Porque a fome, ela consome os recursos de uma maneira rápida. Porque quando a gente analisa, todo o Egito teve uma abundância. Então, todos os moradores do Egito tiveram fartura durante 7 anos. E foi, digamos, só 20% que o faraó pegou, né, que José pegava ali para recolher nos silos. Ou seja, todos os moradores do Egito, inclusive os que trabalhavam ali para faraó, todos tinham a oportunidade de guardar o dinheiro. Né? Mas o que aconteceu? No 2º ano, acabou todos os recursos. Aí eles acabaram o dinheiro
Aí eles passaram a vender os animais para o faraó, depois eles passaram a vender as terras, depois eles venderam a si mesmo como trabalhadores, por causa de comida. Ou seja, os 7 anos de fartura, todos poderiam ter guardado dinheiro, mas guardar o dinheiro, né, com a direção de Deus, com a promessa de Deus, com a bênção de Deus, fez toda a diferença. Aquilo que era administrado por José, né, foi de tal maneira abundante, e ele conseguiu, né, pela sabedoria que Deus deu a ele, construir silos e guardar a semente, guardar as coisas, de tal maneira que os números, digamos, a representação numérica que eles tinham para poder fazer as contagens, esgotou. Eles já não continham mais lá como colocar mais um. Né? Eles chegaram uma hora que pararam de contar, porque todos os silos que eles construíram estavam cheios, estavam transbordantes. Eles já não conseguiam mais dizer. E olha só, a quantidade e a maneira como foi administrada, foi sustentado por 7 anos todo o Egito e as terras vizinhas, porque todos vinham para lá comprar. E não faltou para o Egito. Olha só que interessante. E a gente vê que para o povo faltou, né? Mas para quem estava administrando com a sabedoria, com a prudência, com o domínio próprio, né, ainda houve os recursos necessários. Amém, irmão? Estão entendendo? A importância de nós percebemos, né, aprender a lidar com o perdão, aprender a administrar com a escassez. Por quê? Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe o quanto nós podemos ser trabalhadores, né, e dividir as riquezas que nós recebemos. Que essa é uma coisa muito difícil, né? Então, os homens precisam entender, ser ensinados, que eles precisam trabalhar e produzir e guardar as coisas em celeiros. Né? Hoje nós vemos uma sociedade em que todos estão sendo incentivados a gastar tudo que recebe, né? A viver, a passear, a fazer festas, né? Nós vemos, já há um tempo atrás, já vi adolescentes, né, jovens aí de 10 anos, já com o pensamento de só viajar, só gastar, papai me dá, eu quero celular, eu quero roupa cara, eu quero tênis caro, eu quero, só quer, né? Isso com os seus 10, 11 anos. Agora a gente viu esses jovens crescerem com 20 e poucos anos, aí nós vemos que é uma geração que é chamada, né, pelo governo de nem estuda e nem trabalha. E é uma população grande de jovens, né, que nem estudam e nem trabalham, né, mas querem viver bem, querem viver de uma vida farta, né? E aí a culpa de quem? É culpa do governo, é culpa do sol, é culpa de Deus, mas nem estuda e nem trabalha. Onde está escrito isso na Bíblia? Né? E aí tem muitos que se convertem, aí vem para a igreja e falam assim, agora vou ser o nem na igreja. Né? Nem estudo, nem trabalho, nem louvo, nem ajudo, e nem vou para a igreja. É o cristão nem vai para a igreja, né? Não, Deus está em todo lugar, né? Não preciso fazer, eu creio nas promessas do Senhor, o maná vai cair de novo, né? Do céu. Hipergraça, né? Quer achar que vai receber tudo. Mas quando a gente vê pela Bíblia, né, o maná, ele desceu do céu, né, quando o povo estava no deserto. Assim que eles entraram na terra prometida, né, cessou, e teve a primeira colheita, cessou o maná. Por quê? Porque o homem precisa trabalhar
com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? E é uma, digamos, uma situação simples, né, para quem tem mais idade, para quem já passou dos 40 anos. Né, vou dizer que eu já passei dos 40 anos. Vocês não sabiam, né, mas eu passei dos 40 anos. Para quem passou dos 40 anos, trabalhar pelo seu pão é uma coisa tão óbvia, que não precisava ser ensinado. Mas a gente precisa dizer, olha, jovem, você é forte, a palavra de Deus está em vós, né? Sois fortes, venceste todo o mal, mas trabalhe pelo seu pão. Trabalhe, construa. Né? Construa. Seja aquele que, com o estudo e com o trabalho, com o estudo, com o trabalho, com dedicação. Né? Nós precisamos ter pessoas que encham os celeiros. Os homens precisam ser homens que encham os celeiros. Né? Então, é fácil assim pensar, não, José administrou toda a abundância. José trabalhou para encher os celeiros. Amém? Estão entendendo? Sei que é palavra dura para os homens, né? Pode incomodar muitos homens, mas precisa entender que eles são provedores. Né? Os homens, eles precisam trabalhar para encher os celeiros. Todo mundo precisa entender isso. Né? Por quê? Porque depois nós precisamos administrar os celeiros cheios. Né? Mas administrar também para encher os celeiros. A sabedoria que José recebeu foi que para encher celeiros. Então, por isso, ele não parou de trabalhar na casa de Potifar, ele não parou de trabalhar na prisão, porque tudo isso foi colheita para ele. Porque ele era pessoa exemplar na casa de Potifar, que era da guarda de Faraó, e também ele trabalhou ali na prisão, e ele teve contato ali com o padeiro Mor, né? E o copeiro Mor, né, do Faraó, que tinha contato com o Faraó, é que quando o Faraó teve o sonho, sabiam, e ele tinha uma referência de pessoa trabalhadora que sabia o que fazia. E por causa desse testemunho de trabalho, na hora que eles receberam a revelação, o Faraó disse, quem dentre nós é tão sábio e tão capaz de administrar essa situação quanto esse homem? Né? Por quê? Porque é um homem que tinha domínio próprio. É um homem que era fiel. Né? Porque nesse momento de abundância, tem que ter domínio próprio. Tem que saber gastar, tem que saber como administrar. Né? E todas essas coisas são necessárias, né, para que haja a provisão. E isso é de uma maneira geral, administrativa, de alcance a muitas famílias. Né? Então, nós vemos o quê? Hoje nós temos uma sociedade onde as pessoas enriquecem para si mesmos. Né? Então, a gente vê muitos ricos que têm família, são casados, e aí acontece o quê? Nessa riqueza eles se separam. Né? Cada um fica com a sua parte. Por quê? Porque não consegue nem viver como família, mesmo com toda a riqueza que tem. Então, nós vemos, né, na nossa sociedade, aqui falando do Brasil, as pessoas mais ricas do Brasil, aí você vê, os novos ricos são praticamente todos solteiros. Os jovens que enriqueceram não têm mais família. Né? Eles vivem com o seu dinheiro, cada um temos bastante dinheiro, divide aqui um pouco, mas eles vivem sem família. Por quê? Porque a sociedade vai ensinando que é melhor estar sozinho. Né? E quando você vê o caminho de Deus,
né, é melhor viver em família. Nós somos chamados para sermos família de Deus, filhos e irmãos, né? Aprender a viver em comunidade, aprender a viver um preocupado com o outro, né? Aprender a viver um orar pelo outro, aprender a viver a um abençoar o outro, a dividir uma colheita, né? Nós temos mensalmente a divisão da colheita, né? Onde nós contribuímos para que ninguém tenha falta de nada. Amém, irmãos? Estão entendendo? Né? E a importância de nós percebermos que Deus prepara este momento de abundância para nós, mas nós precisamos aprender a encher os celeiros e administrar esses celeiros. Nós vemos alguns exemplos de individualmente o quanto você pode administrar as suas riquezas. Aqui é uma experiência coletiva, né, de José. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 17, verso 27. Aqui é a história de Davi, rei Davi, que ele estava enfrentando a rebelião de Absalão. Então, naquele momento, ele percebeu que o seu filho Absalão começou a fazer a rebelião, e ele convenceu as 10 tribos de Israel, né, saírem debaixo da autoridade de Davi. E aí eles montaram um exército para vir contra Jerusalém. E aí o que Davi fez? Davi não quis derramar sangue ali em Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém para não brigar com o seu filho, não brigar com os irmãos, né? Então ele foi para Gileade. E quando ele chegou lá em Manaim, aqui o verso 27, diz assim: tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Naás, e Rabá, filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha só, eles perceberam a situação, perceberam que Davi não quis ir para a guerra, para o confronto, mas eles receberam, né, a Davi e abriram os seus celeiros. Amém? Está entendendo? Para dar provisão ao rei. Né? E por causa dessa provisão, o exército de Davi derrotou Absalão. Amém? Então, uma decisão, né, importante e difícil. Por quê? Porque eles estavam ali apoiando o rei, que havia 10 tribos contra Davi. Né? Ou seja, o exército dos que eram contra era maiores. Então, é muito difícil você apoiar, né, as pessoas certas quando a maior parte é contra. É muito difícil. É preciso ser homem, ter coragem, né, de colocar os seus recursos para defender aquilo que é certo. Né? Pôr em risco a sua vida. Né? Mas eles fizeram isso. E eles deram os recursos necessários ali para que o exército de Davi tivesse a provisão. Amém? E depois, né, Davi recompensou essas pessoas
quando ele retomou o reino, e ele ainda falou para Salomão: olha, essas pessoas que me atenderam no momento de dificuldade, deixe sempre lugar à mesa para eles. Tudo que eles precisarem já no seu reinado, atende. Né? Olha só, né? Davi, ele reconheceu todo o trabalho que foi feito por essas pessoas e passou para a próxima geração dizendo: olha, essas pessoas são pessoas fiéis onde você pode confiar. Né? E quando Salomão precisou de apoio, de ajuda, foi com essas pessoas que eles tiveram apoio. Por quê? Porque eram pessoas que foram fiéis também ao seu pai. Amém? Então isso é uma coisa muito importante para construir celeiros, né? A fidelidade e estar fazendo aliança com pessoas que também são fiéis. Amém? Né? Davi, ele fala no Salmo: meus olhos estão nos fiéis, procurando os fiéis da terra. Né? E assim, por isso que a igreja é formada, né? Das pessoas que temem a Deus, estão unidas para servir ao Senhor. Amém? Esse é o pensamento da igreja. Nós estamos aqui buscando a Deus porque tememos a Deus, obedecemos a Deus, buscamos a sua palavra, buscamos a sua vontade e queremos que os fiéis estejam juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Por quê? Porque nós estamos trabalhando juntos para ampliar o celeiro, para ter os celeiros espirituais cheios, porque no momento que precisarmos orar, no momento que precisarmos dividir os recursos, nós temos para poder ajudar. Amém? Estão entendendo, irmãos? Né? É um exercício e um entendimento que nós precisamos fazer. Veja a conversão de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Outro exemplo individual. Verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos Zaqueu, ele se convertendo e passando a entender que tudo aquilo que ele tinha um objetivo de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele entendeu quem era Jesus. E quando ele entendeu quem era Jesus, ele falou assim: eu não preciso de mais nada. Ele está compartilhando os celeiros dos céus, da sua palavra para mim.
né? E como ele viu ali aquela situação, ele disse de crítica, né, dos fariseus, de outras pessoas, ele disse: olha, eis que eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja, a palavra entrou tão profundamente no coração que ele decidiu. Ele não foi aconselhado por alguém fazer, mas ele decidiu. Por quê? Porque todo judeu tinha a consciência da primogenitura, de quando a importância da riqueza e o impacto que aquilo tinha, né? E como ele não fazia, ele estava abrindo mão de ser publicano, né, de estar ali junto, onde ele está arrecadando impostos para Roma. Ele sai daquela posição, né, onde de destaque dentro do governo, e ele dá a metade aos pobres. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está amparando outras pessoas, amém, os necessitados, e restituindo quem porventura acha que ele cobrou o imposto que não devia ou fez alguma coisa que não devia, né? Ou seja, ele estava disposto a restituir 4 vezes mais. Se ele tivesse pego 100, ele ia devolver 400, né? Mas aqui nós vemos o quê? Que ele estava disposto a uma mudança de vida total na administração dos seus bens. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que esse também é filho de Abraão. Olha só, Jesus reconhece, né, que ele era filho de Abraão, porque ele passou a entender que ele precisava viver pela fé e reconhecer a dependência de Deus e entender que tudo aquilo que ele tem, ele precisa honrar ao rei e servir. Amém? Glória a Deus. E isso é um movimento que nós precisamos entender para encher os celeiros e administrar, né? Depois dos celeiros cheios, o que fazer, né? Quando Jesus encontrou com o jovem rico disse: o que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus falou: tem os mandamentos. Ele falou: não, os mandamentos eu já sei. Aí Jesus falou assim: então tem uma coisa para você. Vende todos os seus bens, dá aos pobres, e vem e me segue, e terá um tesouro no céu. Aí ele falou: jovem rico, abrir mão de toda a sua riqueza, né? Zaqueu aqui, Jesus disse: olha, eu quero estar na sua casa. E quando Zaqueu entendeu que o rei dos reis entrou na sua casa, ele falou assim: não, alguma coisa precisa mudar na minha vida. Eu mudo tudo, eu dou metade para os pobres, eu faço as coisas, e ele ainda teria mais para ele administrar, para cuidar. Ele tomou uma decisão dele com os bens dele, né? Hoje nós vemos muitas pessoas querendo tomar a decisão a favor de Deus, sem incluir os bens. Sabe aquela, como é que chama isso? Separação total de bens, né? Então alguém fala assim: não, eu aceito Jesus, mas espera aqui, ó, a minha cláusula é separação total de bens. Então eu não oferto e não dizimo, né? E apareço na igreja de vez em quando, né? Tá certo isso? Alguém pode casar com o Senhor com separação total de bens? Ou seja, a pessoa não quer as riquezas do céu, é isso? Ou ela quer? Ela quer também, né? Senhor, o que é meu, o que é seu é meu também, é isso? Parece ser mais ou menos assim como está, né? Não, dar o dízimo isso aí é engano, não. Ofertar, não, ofertar, não. Ajudar os pobres, não, também cada um se está nessa situação é porque Deus quis, né? Separação total, né? De bens, de sentimento.
aqui nós vemos, né, a importância que Deus dá a essa situação. E aí Jesus ele faz uma parábola, logo em seguida aqui em Lucas 19, onde ele fala a parábola das 10 minas. E ele fala mostrando o quê? Que Deus dá os 10 talentos, distribui talentos e dons para todas as pessoas. Mas Deus vai analisar o quanto nós estamos enchendo o celeiro. Encher o celeiro é multiplicar aquilo que nós recebemos de Deus. Amém? Você vai ver isso aqui, parábola das 10 minas, que é logo a respeito da administração do que Zaqueu fez. Para quê? Para mostrar para todas as pessoas que não é só para os ricos. Que muitas pessoas pensam assim, não, quem é rico, esse sim, deve dar metade de dinheiro para os pobres, né? E também ajudar os outros, porque ele é rico. Não vai fazer falta. Quem tem 10 bilhões e ele dividir 5 bilhões, tudo bem. Mas aqui Deus fala o quê? De quem recebe 10, de quem recebe 5, de quem recebe 1. Ou seja, quem recebe 1 também tem responsabilidade com aquele 1. Não é para chegar depois para Deus, ó, tu me deste este dom, este talento, um só, eu enterrei para não perder. Nós temos responsabilidades para trabalhar, para encher, né? Para receber a abundância. Né? Então, nós percebemos o quê? Que há uma abundância. Quando Deus criou as coisas com os ciclos. Ciclo de chuvas, ciclos de colheita. Nós temos 4 estações do ano, tem os frutos que dão em cada ano, em cada estação, né? Tem frutos, eu gosto muito de caqui, mas caqui dá o ano todo? Não. Né? Por quê? Porque é uma fruta só daquela época. Né? E assim, nós temos várias estações. Tem frutos que dão o ano todo, mas não são todos. Né? Então, cada atividade nossa, né, nós precisamos saber que nós temos atividades que elas vão frutificar em 3 meses, né? Tem outros que vão ser 6 meses, tem outras que são 1 ano, tem outras que vão levar muito mais anos ainda. Tem coisas que demoram, né, 7 anos para você ver o fruto. Né? E a importância de nós continuarmos fazendo para cada talento que nós estamos recebendo, ter a multiplicação necessária daquilo que nós temos recebido. Então, uma das coisas que precisa estar orientando as nossas decisões neste ano. Isso que eu preciso fazer, essa decisão que eu preciso tomar, isso vai me facilitar eu aumentar o meu celeiro ou não? Né? Aumentar o celeiro vai facilitar eu administrar melhor o que eu tenho recebido, né? Eu preciso agir com compaixão. Qual é a condição que eu tenho nessa decisão que eu vou tomar? Qual é o impacto que vai ter nisso? Né? Por quê? Porque a nossa decisão ela tem um impacto grande. Nós estamos chegando a uma época de fome, né? Fome espiritual. Veja em Amós capítulo 8, verso 11. Olha o que Deus profetiza. Amós 8, ele começa a falar no verso 1 sobre uma visão de cesto de frutos. Interessante, né?
o Senhor me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. Olha só, nós temos frutos aqui. E nós estamos aonde? Que época que nós estamos? Que estação? Verão, né? E então, os frutos de uma estação, ele tem um símbolo, né, profético, né? Mas Deus está começando a falar sobre um tempo de juízo. E aí ele fala por causa da apostasia, porque as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Verso 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Né? Então, nós vemos época de fartura. Então, espiritualmente, nós passamos aí muitos anos de fartura de palavra de Deus, pessoas falando, louvando a Deus, época de louvor tremendo, né? Aí mais de 7 anos, né, se vamos falar isso, né? Temos aí um período aí de quase 15 anos, né? 14 anos onde começou o período de louvor, de adoração, de busca do Senhor, mas nós estamos entrando em períodos de quê? De fome da palavra de Deus, né? Onde as pessoas que passaram por um período de louvor, de adoração, de grandes coisas, que elas colocaram no celeiro dela nesse período de fartura? Fartura de presença de Deus. O que elas guardaram? Porque na fartura a gente precisa guardar. Nós precisamos encher as nossas vasilhas de azeite. Mas nós estamos vendo que pessoas que passaram por períodos de fartura, hoje longe da igreja. Ou seja, fome. Período de fome. Né? Fome sobre a terra. Né? Nós estamos vivendo isso. Períodos em que nós vemos que pessoas não cuidaram da sua própria vida. Em Jeremias há uma passagem que ele diz sobre cisternas furadas, cisternas rotas, né? Onde não consegue reter água. Então, a chuva, o que é uma cisterna? A cisterna, ela depende da chuva. Ela chove, aí entra, filtra pela terra, e aí a cisterna é cavada na rocha, então fica ali como se fosse um poço de água artificial, né? Não é uma água que vem de baixo, né? É uma água que depende da chuva. Só que se a cisterna estiver furada, o que vai acontecer? Ela vai reter a água? Não, ela vai aos pouquinhos secando. E não tem. Então, o que acontece? Muitos estão achando que nós vamos ter ainda um período grande de derramar, de louvor, de adoração, de um crescente. Né? E é nossa esperança que isso continue. Porque quem não quer um tempo de fartura aqui que seja abundante? Todo mundo quer que não pare nunca de ter fartura, né? De louvor, de adoração, de pessoas buscando mais a Deus. Né? Nós queremos isso. E oramos para que isso aconteça. Né? Mas a palavra diz o quê? Que vem dias de fome sobre a terra. Né? Quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, o início do fim, ele fala sobre que o amor de muitos se esfriará. Né? Então aí você vê o amor pelas pessoas, né? O amor pelos familiares, o amor pelos pais. Essas são evidências de que o amor está esfriando. Quando um filho começa a esquecer de uma mãe, não adianta a gente florear. O amor está esfriando. Está entendendo? Não adianta florear. Mas o filho não liga mais para a mãe, não liga mais para o pai.
Não adianta florear. O que está acontecendo? O amor está esfriando. Né? E aqui a palavra de Deus diz: eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra de Deus. Né? O que as pessoas estão fazendo hoje? Estão correndo de norte a sul, de leste a oeste, estão indo para mudando, procurando o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque não estão ouvindo mais a palavra de Deus. Isso é fome. Isso é fome. A fome está chegando. A fome está chegando. E que nós precisamos ter na época de fome? Celeiros cheios. Então, se você está percebendo que está chegando, né, imagina assim, os 7 anos, vamos voltar lá para a situação de José. Né? Quando estava lá, primeiro ano, fartura, segundo ano, fartura, terceiro ano. Quando chega no terceiro ano seguido de fartura, ninguém mais já guarda nada. Né? Porque pensa que todo ano vai acontecer aquilo. Eu trabalhei numa empresa, quando eu, recém-casado, e aí eu acompanhei o crescimento da empresa, né? E eu fui tendo uma promoção por ano lá. Eu trabalhei 7 anos naquela empresa. E eu fui tendo uma promoção por ano. E aí chegou no ano, agora não lembro se foi no segundo ou terceiro ano de empresa, que a empresa teve um faturamento assim maravilhoso, né, para ela assim. E os donos da empresa falaram assim: não, isso aqui é espetacular e eu vou fazer uma coisa diferente. Aí na festa de fim de ano falou assim: olha, pessoal, estou muito contente com vocês trabalharam bastante e amanhã vai estar depositado na conta de vocês um 14º salário. Aí, aquela festa, né, quem estava ali recebendo o 13º, na hora que eu falou, na conta de vocês o 14º salário amanhã. Foi aquela festa, tal, né, o primeiro ano, tal, né, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Porque você já tinha planos para o terceiro, tal. Aí eu lá comprei, pode comprar, amor, pode comprar. Chegou aqui, né, 14º salário, né? Um imprevisto. Aí chegou no segundo ano, né? Depois tal. Aí todo mundo pensando: será? Foi bom, né? Esse ano foi bom, não sei o que e tal. Aí os donos da empresa apareceram lá: olha, gente, vocês fizeram um trabalho excepcional, não sei o que, tal, né? Vocês receberam o 13º tal. E olha, 14º para todo mundo. Aquela festa de novo, segundo ano com 14º salário, tal, aquela alegria, tal. Aí chegou o terceiro ano. Todo mundo já tinha gasto o 13º e já tinha gasto no 14º que não tinha recebido. Porque esse é o pensamento do homem, irmãos. Aí já achou que eles tinham obrigação de dar o 14º. Aí todo mundo fala: não, eu preciso, para fechar as minhas contas esse mês, só um 14º salário. Aí chegou lá, todo mundo esperando o último discurso, tal, né? Começou o chefe a falar, o dono, tal, aquele silêncio, e aí? Será que vem? Não sei, tal. Aí eu falei assim: olha, o resultado não foi tão excepcional, tal, mas nós queremos dar para vocês, tal, nós vamos dar o 14º em 2 vezes. Aí não foi aquela comemoração, não foi aquela, 2 vezes só, né, separar em 2 vezes. Por quê? Porque já tinha gasto o 14º salário que nem estava
prometido. Né? Então eu fico imaginando o que seria 7 anos de abundância, assim, uma fartura total. O quanto as pessoas guardariam. O quanto cada um de nós está guardando nos tempos de fartura espiritual. O quanto está reconhecendo de Deus todas as bênçãos espirituais. O quanto as pessoas estão ficando amarguradas, chateadas, tristes, porque não ouvem mais a voz de Deus. Hoje. O quanto perderam o amor pelos irmãos. Obrigado. Obrigado. Olha, ela me ama ainda, olha só. Ela me ama. Então Deus tem muito para nós, né? Mas o quanto nós temos guardado aquilo que temos recebido. Nós lembramos, né? Quando a gente vê em Apocalipse, Jesus falando assim, olha, a igreja perdeu o primeiro amor. Olha, quando olha a igreja de Laodiceia, que se achava rica, mas não sabe que... Aí Jesus fala assim, olha, vocês não sabem que são cegos, estão nus e são pobres. Pobres porque não têm o tesouro dos céus, que é a palavra de Deus, que é as palavras do reino de Deus, que são tesouros, que é uma pérola de grande valor. Né? Quando Jesus falou assim, olha, aquele que recebe a palavra de Deus tem que agir como se encontrasse uma pérola de grande valor, onde ele faz de tudo para ter aquela pérola. Nós precisamos fazer de tudo para ter a palavra de Deus no nosso coração, para continuar ouvindo a voz de Deus. Jesus, ele diz, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque vem dias de fome, né? E nós vemos muitos perdendo a fé. Quantas vezes, né, nós que somos pastores, não ouvimos conselhos para dizer assim, escuta, por que você não larga tudo? Por que você não deixa tudo? Só trabalho, ou isso, aquilo, tal. Irmãos, nosso celeiro está cheio espiritual. Vou falar de novo. Irmãos, nosso celeiro espiritual está cheio. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos. Nós temos recebido muito do Senhor. Como Pedro diz, para onde nós iremos? Continuaremos aos pés do Senhor. Dedique-se ao Senhor. Porque há um tempo de fome vindo. E nós vamos precisar ter compaixão e orar, né, e clamar ao Senhor por cada pessoa. Tempo de fome está vindo, né? Mas, para os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Né? A gente recebe mais e mais de Deus. Mesmo em Amós, capítulo 9, depois dessa passagem, o que Deus tem para nós? Restauração espiritual. 9, verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas. Agora me ajuda aí. Levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações
que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas, o que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Planta-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Aleluia! O Senhor tem a fartura, e para ter a fartura, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Reparar as ruínas. Então nós estamos no tempo que está para abrir os celeiros. E o que nós precisamos fazer? Fazer uma revisão. O que José fez quando estava chegando o último ano? 7º ano de fartura. Ele começou a reparar tudo ali, olhar bem os cílios, falar assim, deixar tudo preparado, porque falou assim, agora vai chegar o tempo que nós vamos precisar usar tudo aquilo que temos. Quando a gente vê em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, nós vemos a preparação do celeiro. E quanto nós precisamos guardar o azeite para o período. Nós estamos aqui com os frutos, e os frutos, eles simbolizam todos os dons que nós temos recebido. O que você tem recebido de Deus? É para você satisfazer a sua alma, mas guardar no seu coração um tesouro grande da palavra de Deus. Amém? Então, esse ato profético que vamos fazer de você colher dos frutos, é para você lembrar de todos os dons que você tem recebido, tudo que você tem recebido de Deus, para restaurar a sua vida, porque a palavra de Deus, a promessa do Senhor é: levantarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo era local de adoração, de busca a Deus. Para enchermos o celeiro da nossa alma, nós precisamos ter o tabernáculo de Deus no nosso coração, o santuário do Espírito Santo, a presença de Deus. É isso que nós precisamos restaurar, para esses tempos que virão, mas para que em nós haja fartura, abundância, haja o que repartir. Amém? Haja o que repartir. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, chega o momento que acaba o azeite de 5, que eram nécias, e 5 prudentes. Só que as 5 prudentes já não tinham para dividir. Ele falou assim, olha, você vai precisar buscar e encher a sua vasilha de azeite, porque aquilo que eu tenho eu não vou poder mais compartilhar. Há momentos em que o celeiro, e momentos da situação que nós não vamos poder compartilhar aquilo que nós temos. Aconteceu com Noé. Noé ficou 100 anos edificando a arca. Trabalhando ele e os filhos, 100 anos. Aí na hora que choveu, o povo correu para a arca. Mas ele não podia compartilhar a arca. Já era tarde demais. Já era tarde demais. Então nós precisamos encher nos nossos celeiros, preparar as coisas antes que seja tarde demais. Amém? Então, se ouvir a voz do Senhor hoje, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda a palavra
do Senhor. Jesus diz às suas cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Não dá para